meu nome é Keila Faria, sou nutricionista clínica funcional integrativa. Gente, eu criei esse podcast, né? Pra gente, a mulherada aí, conversar muito. Quero um canal mais descontraído, com muitas dicas e orientações sobre menopausa. Mas para começar esse primeiro episódio, eu quero falar um pouquinho de mim, porque eu sou uma mulher aí, aos 46 anos, encaminhando os 47, na menopausa, tá? E eu não poderia falar de menopausa sem antes falar ali da menarca, que é a nossa primeira menstruação, que aconteceu comigo quando eu ainda era bem jovem, né? Eu tinha apenas 9 anos. Imagina, gente, 9 anos quando eu tive minha primeira menstruação. E com isso vi aquela chuva, né, gente, de hormônios, por causa da transição de criança para adolescência. E logo depois, gente, isso aí eu falo porque manda muito, prestem atenção, eu entrei na menopausa aos 43 anos para 44 anos, tá? Isso manda muito, a minha primeira menarca, a minha primeira menstruação, que foi lá com os 9 anos. Então, quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo ela entrará na menopausa. Isso mesmo que você ouviu, não tem jeito, tá? E, gente, é uma fase de muita transformação, muita mesmo, que tem hora que eu falo, gente, tá acontecendo isso comigo, eu me olho no espelho e não me reconheço, né? De repente, uma simples coisinha, gente, para mim vira um mundo, tá? Então, vamos falar bastante nesse podcast sobre mitos, verdades, nutrição, né? Que é o meu caso, eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em saúde da mulher, em estética, em nutrição comportamental, também tem aí nutrição funcional, fitoterapeuta e várias outras aí, né, formações. E tô aí, gente, cursando também, quase terminando a faculdade de farmácia. Então, vamos falar sobre libido, sobre o que é verdade e o que não é, tá? Quero trazer um ambiente mais descontraído. Às vezes vai ser vídeo, às vezes vai ser simplesmente áudio, tá? Quero que vocês deixem aqui recados, o que vocês querem, qual o tema que vocês querem, tá? Vamos abordar. Hoje se fala muito de menopausa e precisa se falar mesmo, tá? Então, gente, a minha história começa lá, quando eu tinha apenas 9 anos e com essa chuva de hormônios acontecendo, né? O que aconteceu, gente? Naquela época, a mãe da gente não conversava com a gente sobre sexo. Isso mesmo, né? Não conversava, era um tabu imenso. Nossa, falar sobre sexo, a casa caía. E o que aconteceu, gente? Eu engravidei muito nova. A diferença de mim para minha filha é apenas 15 anos, tá? Então, eu tinha 15 anos quando eu tive a Luana, que foi minha primeira filha, né? Sou muito grata a Deus por ter ela em minha vida. Passou ali, de 3 a 4 anos, eu tive o Leonardo, que foi o meu segundo filho. E depois, passou 7 anos do Leonardo, eu tive o Lucas, que é o meu caçulinha aí, que hoje já tá aí, gente, com mais de 20 anos. Vai fazer 21 anos esse ano, né? Então, vamos lá. O que aconteceu, gente? Na época, eu tava com... Aí eu ganhei o Lucas, eu liguei, porque eu já tinha 3 filhos, eu não queria mais, beleza, né? E, de repente, passou pouco tempo, acho que tinha 1 ano só, 2 anos que eu tinha ganhado o Lucas, eu tive que te retirar o útero. Isso mesmo, gente. Eu, aos 28 anos, retirei o meu útero. Porque, na época, todos os médicos ainda, na época, achavam que precisava retirar o útero porque eu tinha uma mancha no colo do útero, certo? Então, tá certo, tirou. Deixou os ovários, porque até então, na época, os médicos achavam que os nossos romances simplesmente vinham só dos ovários. E hoje, a gente sabe que não é só dos ovários, né? Vem também ali, ó, do nosso cérebro, certo? Pega essa dica. E o que aconteceu? Tirei e deixar os ovários para mim não entrar numa menopausa precoce. Ainda bem, sou grata a eles, né? Mas eu ficava pensando sempre assim, como que eu vou saber quando eu entrar na menopausa? Se o parâmetro na menopausa é a última menstruação, né? E aquilo ali me incomodava durante anos, né, gente? E nessa história, eu ter ganhado o Lucas, ter ganhado a Luana muito nova, e eu fui deixando a minha vida para lá, né? Nesse ponto de estudar. Fui criar o filho, eu fiz o que o pessoal faz ao inverso, né? Eu fui criar minha família primeiro e depois eu fui estudar. E quando eu comecei a estudar a área da nutrição, gente, eu simplesmente me apaixonei, né? E quando eu fiz a minha pós, eu falei, gente, a primeira coisa que eu quero fazer é a pós de saúde estética, a saúde da mulher. A primeira pós que eu quis fazer foi a saúde da mulher, tá? Porque a gente é um bichinho bem complicado, né? A gente chega a oscilar hormônios
3 vezes ao dia, não é que nem homem, né? Que oscila ali a testosterona às vezes. Então, a gente que é mulher é um pouquinho mais complicado, né? E eu ficava pensando. E um dia, né, eu falei assim, pronto, gente, né? Eu tenho a pós de saúde da mulher, eu vou saber identificar em mim quando a menopausa chegar. E não é que ela chegou e eu demorei um pouquinho a perceber? Por quê? De repente, gente, eu comecei a me perceber mais irritada, mais incomodada, mas a ficha caiu a hora que eu comecei a acordar de madrugada com a nuca suando. Falei, nossa, gente, eu tô na menopausa, né? E fui fazer meus exames e realmente meus exames despencaram. Não tem jeito, né? E durante algum tempo ainda eu consegui manter ali a minha saúde hormonal muito bem sem usar hormônio, né? Porque, gente, nutrição e hormônio, os dois casam, tá? Nutrição sem hormônio não dá, né? Como hormônio sem nutrição também não vai rolar na nossa vida, né? E é verdade, gente, olha, calorão, são mais de 70 sintomas. Devagarzinho a gente vai conversando sobre isso. Então, esse é um pouquinho da minha história, só para você me conhecer aqui, tá? Me siga nas outras redes sociais também, Keila Faria Nutri, tá? No Instagram, tem o YouTube, tem também o TikTok. E eu espero que esse canal aqui seja um canal, gente, de muita transformação, de abrir muita mente da mulherada e vamos conversar bastante. Gente, aqui no canal vamos falar sobre suplementação, alimentação, nutrição. Vamos falar sobre sexo, libido. Vamos dar diquinhas também de saúde. Aí tem vários óleos essenciais que a gente pode estar usando para a nossa saúde íntima e também para a saúde da nossa pele. E vamos trazer um pouco de humor também, né, gente? Então, assim, fica comigo nesse canal. Compartilhe, gente, para mulherada aí seguir e não perder um episódio. E claro que futuramente vamos trazer aqui também, gente, vários amigos meus, né, vários médicos, pra gente estar conversando aí, vários parceiros, né, para trazer para vocês sempre mais dicas e mais informações. Então, beijo da Nutri.